Toda televisão, né, Globo, SBT, Record, Rede TV, Gazeta, precisa de comerciais, né, os breaks, porque sem isso nenhum canal consegue funcionar. Não dá para poder pagar as contas, os apresentadores, os programas, a equipe de produção e nem manter os prédios, equipamentos, né? Os comerciais são essenciais para que o canal exista e consiga manter tudo em funcionamento. Por isso, mesmo que pareça chato para muita gente, né, que tem aqui isso aqui na mão e fica incomodado querendo ver aquele programa e aí tá no intervalo, eles são importantes para todo mundo que assiste televisão. Por isso que em 2010, Silvio Santos, que além de apresentador que era e dono do SBT, decidiu surtar, como sempre surtou, e deixar a equipe do SBT doida, porque ele simplesmente decidiu limitar os intervalos comerciais. Ele se jogou contra e peitou a própria emissora de televisão. Ele pegou a sua caneta e mudou todas as regras do comercial, porque ele não era apenas uma figura na TV, ele mandava em tudo e quando queria uma mudança, pegava e determinava como as coisas iriam funcionar. Naquele ano, em 2010, ele resolveu simplesmente, mesmo que isso fizesse o SBT perder dinheiro, né, que fizesse até o canal ali ter um certo prejuízo, né, depois de tantos e tantos prejuízos que o canal já teve, a gente até já listou aqui os anos anteriores, né, 2009, que saiu daquela polêmica do Banco Pan-Americano, né, 2007, demissões aí em massa, ele simplesmente limitou o tempo e o número de intervalos comerciais. Isso para o telespectador, né, era uma baita felicidade. Mas para uma empresa, óbvio que era uma dor de cabeça. E ele simplesmente suprimiu o tempo aí dos intervalos comerciais de todos os programas, tá? De todos mesmo. Essa informação foi dada na época por Flávio Rico em sua coluna no jornal UOL. A mudança aconteceu porque alguém do departamento comercial pediu para poder colocar um intervalo a mais no programa de domingo do Silvio Santos. Ele, obviamente, contrariado, né, porque ele nunca gostou, né, de certas ordens, né, mesmo que essas ordens ou esses pedidos fossem até para poder ajudar e até evitar que tivesse algum problema, ele não gostou, não curtiu e pegou aí a sua caneta e disse que não. Ele entendeu que quem manda na emissora, como sempre mandava, era ele. E ele queria controlar e sempre controlou tudo, era um ditador. Inclusive, controlou os comerciais, quantos intervalos cada programa poderia ter. E essa ordem foi definida assim: programas de 1 hora teriam apenas 3 intervalos e nenhum intervalo poderia passar mais de 4 minutos e meio. Tá? Hoje, né, são 10 minutos, 7 minutos, mas naquele tempo não. Programas de 1 hora teriam que ter apenas esse tempo, não podia passar nenhum milésimo de segundo. 4 minutos e meio. Programas de meia hora teriam 2 intervalos com o mesmo tempo máximo. Se tivesse cliente para o comercial, ele teria prioridade, mas não poderia fazer chamadas dentro do programa para outros programas. Ou seja, então não podia divulgar, né? Não podia divulgar o Casa de Família, não podia divulgar uma novela, não podia divulgar nada, era só propaganda. Então, o cliente, obviamente, ia adorar, mas, consequentemente, o tempo de comercial ia ser bem menor. Então, os programas não eram divulgados. Existia ali, claro, algumas exceções para os programas de domingo, né? Porque os domingos sempre foram ali, né? O SBT sempre foi soberano nos domingos. Então, Domingo Legal, o programa da Eliana, o próprio programa do Silvio, que eram muito longos, eram gigantescos, né? Com 4, 5 horas, eles teriam no máximo 4 intervalos, mas manter ali os 4 minutos e meio, mesmo que tivesse mais comerciais. Eles iriam ter ali esse tempo determinado para cada intervalo. Essa mudança fez com que muitos programas ficassem ali mais difíceis, né, de divulgar e, consequentemente, conseguir audiência, porque quanto menos comerciais, também significa menos chamadas para poder divulgar ali o programa para o público e até menos faturamento. Claro que o Silvio nunca se preocupou muito com isso, né? Mas, para poder entender melhor, eu vou explicar para você poder entender. O Silvio simplesmente queria, porque ele não gostou que aumentasse o tempo de intervalo no programa dele. Uma coisa simples, ele podia muito bem aceitar e pronto. Não gostou e aí ordenou que não vai ter, não vai ter tempo mais comerciais e agora vai ser cortado. E aí
4 minutos e meio. Hoje, normalmente, a gente tem no SBT aí até 10 minutos de comercial. Eu vejo muita gente reclamando. Mas se você olhar para a televisão ali, para a Globo, naquele tempo, a Globo, os intervalos, eu não sei como é que é hoje, mas são bem curtos, eram muito curtos. Era 1 minuto e meio, porque isso, né, faz o público sair. Por mais que seja 1 minuto e meio, esse tipo de tempo até fazia o telespectador mudar de canal. Porque 1 segundo, 10 segundos faz muita diferença. Se você tirar aqui e ficar tudo preto, esse pequeno tempo já faz a pessoa mudar de canal, já faz a pessoa sair. Então, o minuto, assim, 10 minutos, segundos, são muito importantes para a televisão. No SBT, na Band, os intervalos sempre foram muito longos, né? Porque a Globo não tinha concorrência, tinha mais pessoas assistindo, então ela cobrava ali, sempre cobrou tempos menores de comercial, com, claro, um valor bem, né, exorbitante. Então ela conseguia um valor maior com pouquíssimo tempo. Então, 30 segundos às vezes ali no Jornal Nacional era milhões de reais. No SBT, na Band, que tinham pouco alcance, não tinham tanta audiência, né? Às vezes ali, em alguns momentos, eles tinham mais comerciais, eram mais cotas ali, né, de propaganda, e eram valores mais ali acessíveis. E até a Rede TV, que, né, sempre foi uma emissora nanica, tinha muito mais, muito até maiores, né, que os próprios até programas. Então você via ali um programa que tinha 20 minutos para poder, vamos supor, o programa começava às 7 horas e terminava, né, 7h20. Para poder suprir esse tempo, tinha uma porrada de comercial, para poder não acabar, ou não acabar antes, encher de comercial no meio ali, e o programa ficava abarrotado e terminava certinho. Por isso que às vezes você assistia um programa no YouTube, um programa curto, mas era porque no meio tinha uma pancada de comercial, e aí os comerciais supriam, né, o tempo do programa. Mas isso faz com que o público, né, fique um pouco ali irritado e mude consequentemente de canal. Porque o telespectador, ele tem uma arma poderosa, que eu sempre disse aqui, controle remoto. Então, quando ele se sente assim que está sendo passado para trás, né, ele muda de canal na hora. E pronto, acabou. O problema, né, é que isso, né, gerou muito assim muita tensão nos bastidores do SBT na área comercial. Né, porque foi uma decisão, né, de um dono de emissora que mexeu com toda a programação e até com o jeito que o telespectador assiste a televisão. Claro que, para quem vê, isso foi maravilhoso, né? Porque a pessoa, claro que isso não era divulgado na época para muitas pessoas e ninguém sabia, assim, né? Só para de televisão. Mas para quem quisesse ver um programa ali, a pessoa não ia ficar irritada. Porque, por muito tempo, ali 4 minutinhos, eu sei que a pessoa consegue ir no banheiro, né? Antigamente, né, as pessoas não mexiam tanto no telefone como hoje, então a pessoa ia no banheiro, tá, bebia uma água, voltava, o programa já voltava. Hoje é muito maior. Então, por isso que muita gente opta por ver até programa no YouTube. Eu, por exemplo, sou um desses. Então, assim, eu acredito que essa decisão na época do Silvio de limitar, né, os comerciais foi até um movimento interessante, mas muito arriscado, porque ele estava colocando a sua autoridade, como sempre colocou, acima ali da estratégia do canal. Mesmo ele sendo o dono, o apresentador, tomar uma decisão dessa, né, afetou diretamente toda a programação e também até a audiência. Por isso que tinha muitos apresentadores que diziam, poxa, o SBT nunca foi de divulgar programas, nunca divulgou meu programa, por conta até disso, dessa modificação aí, que muitos nem souberam. Ou se souberam, né, acharam que isso era justificativa, porque muitos programas era proibido divulgar um programa dentro de outro programa. Não podia. Então era só comercial. Quando ia para o intervalo, era só intervalo e pronto. Beleza, que tinha os merchandising dentro ali dos formatos, né, dentro do Caso de Família, tal, Top Term, mas nos intervalos não tinha chamadas. Então isso afetava muito a audiência, os patrocinadores, porque quanto menos intervalos, significa menos visibilidade para os programas e até menos oportunidades para você poder divulgar o que estava por vir. Então o erro principal naquele momento, eu não sei quanto tempo durou isso, né? Foi até uma coisa que eu poderia ter pesquisado, foi não levar em conta como que o telespectador se comporta, porque o público ele não é passivo, né? Ele tem um controle remoto ali, então ele pode mudar de canal na hora que ele quiser. Então você reduzir, né,
intervalo sem estratégia, sem uma divulgação, significa que o público ele fica meio que desinformado sobre os programas ali e ele acaba perdendo um pouco o interesse. Né? Então eu vi e vejo essa decisão que o Silvio fez como um exemplo claro de como o poder total de um dono de emissora pode acabar atrapalhando ali o próprio canal, como sempre atrapalhou. O Silvio ele tinha toda a autoridade, mas nesse momento ele não considerou o impacto na divulgação e também, claro, na audiência. E isso pode ter, né, feito muitos programas até naquele momento, naquele ano, perderem até força no mercado, né? Porque um programa bem divulgado para o mercado publicitário é muito bom, porque faz ali os patrocinadores, pô, eu vou anunciar aqui, esse programa tem potencial. E aí quando você não anuncia, quando você não faz chamada, aí fica muito complicado. Então você limitar as propagandas demais afeta também diretores, a equipe de produção, porque muitos programas vão depender ali dos comerciais para poder divulgar os próprios conteúdos e chamar o público e atrair patrocínio. Essa mudança repentina até deve ter criado, né, um desafio muito logístico para todo mundo, porque você não tinha a internet antes, não tinha muita força, né? E o SBT sempre teve muito engajamento nas redes sociais, mas eu acho que naquele tempo não usava isso, porque o Silvio até durante um período ele limitou muito esse negócio de você usar a televisão, a internet como fonte. Até hashtags na tela não tinha. Chegou um tempo que ele até proibiu de ter hashtag de programas na tela, porque ele não queria misturar internet com televisão. Uma medida, na minha concepção, até arcaica, porque a televisão deveria usar a internet como meio para poder se ajudar. A Globo também é outra, também que sempre foi muito contra esse negócio de internet, porque achava que a internet ia minar a audiência. E acabou minando e hoje ela está totalmente refém. Está até colocando aí, parece, capítulos de séries do Globoplay no YouTube, gratuitamente. Então vai se render, e se rendeu. Então essa decisão, ela foi uma forma do Silvio mostrar poder, mas sem considerar ali o equilíbrio necessário para poder mostrar que a emissora funcionava bem, né, com o comercial. Então, toda emissora de televisão precisa de propaganda. Beleza que o Silvio Santos, né, que o grupo Silvio Santos sempre manteve ali o canal e talvez até o Silvio não se preocupava muito com isso, porque tinha o grupo Silvio Santos, ele usava ali, né, usava os programas para poder vender Baú da Felicidade, Liderança, Capitalização, tinha telecena, né? Então, claro, ali os carnezinhos, então ele usava tudo isso a favor dele e o SBT era a vitrine para poder manter ali todo aquele império firme. Mas as propagandas, né, eram essenciais também e ajudavam a ter ali aquela renda extra. Então isso acabou sendo uma atitude meio errada, meio que assim como se fosse um inimigo, né? Porque o comercial ele não é uma arma, é uma ferramenta muito importante para poder manter ali a televisão vive também para poder manter, né, o canal e o público interessado. Então eu acredito que um dos maiores problemas foi que menos intervalos significavam menos chamadas para outros programas, né? Então sem essas chamadas o público não ficava sabendo, né, o que viria depois. E isso até poderia ter feito naquele momento, mesmo que o canal não tenha perdido a vice-liderança naquele período, perder um pouco de audiência, mesmo com programas de vários sucessos. Então eu acho que o Silvio ele queria controlar tudo, mas ele esqueceu que televisão não é só mandar, né? Era também conquistar o telespectador. Então, controlar até os intervalos, pô, mandar na área comercial, fez a emissora, né, como ele mesmo dizia na época, ser uma bagunça, né, porque nunca se entenderam. Esse negócio de não se entender dos setores, né, direção artística, direção comercial, isso nunca, eles nunca assim, meio que tiveram ali uma união. Sempre foi uma coisa bagunçada e parece que vai continuar até hoje, porque até nesse formato raiz que eles querem trazer, até essa loucura de programação, né, de falta de organização dentro, lá nos bastidores dos setores, né, dos departamentos, até nisso eles querem manter essa desorganização para poder manter assim essa área raiz. Porque eu acho que eu até esperava que quando o SBT pós-Silvio, né, com as filhas no comando, eu até achei que o canal fosse se reorganizar. Mas não, continua a mesma bagunça de sempre. Eu sei que essas bagunças são bons para os colunistas, para os portais, né, para poder ter notícia, mas para um canal grande como o SBT, ter essas modificações o tempo inteiro é muito ruim. Mas para vocês verem que o Silvio mexia até nos comerciais, ele limitava até as propagandas, até a grana que entrava. Para vocês verem que o Silvio não tinha medo de nada. Ele sempre foi muito ousado, né? Sempre teve essa ousadia de peitar
né, de contar tudo contra todos, né, incancelável, e isso, né, por isso que fez ele ser um dos maiores comunicadores do Brasil. Não vai existir nenhum comunicador maior que ele que tivesse a ousadia que ele teve, né, de ir lá nos anos 80, lá na Globo, para poder o Gugu contratar, para poder descontratar o Gugu, para poder trazer o Gugu de volta, porque ele estava com problema na voz e precisava do Gugu. Né? E aí o Roberto Marinho rescindiu o contrato, teve uma multa para o que ele pagou. Então, assim, sempre foi muito ousado. A gente até chegou a fazer um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Sobre essas decisões que o Silvio fez, de contratar pessoas, né? Contratou o Ratinho, a dívida, a multa era 44 milhões, ele foi lá na igreja do Templo de Salomão, parece, na igreja assistiu um culto lá, conversou com o Edir Macedo, reduziu a multa de 44 milhões para 10 milhões, aí o Ratinho continuou no SBT, porque, né, ele tirou o Ratinho da Record. Então o Silvio sempre foi muito ousado. E falta isso hoje em dia na televisão, por parte dos diretores, por parte, né, dessa parte, desse setor especializado administrativo. Falta ousadia. Hoje tá todo mundo com medo, todo mundo meio tenso, né? Depende muito, fica muito na aba de patrocinador. Eu sei que é importante, mas não pode ficar só nisso. Tem que ter um pouco de ousadia. Mas falta isso hoje em dia. Falta ousadia, falta aquela vontade de você arriscar, porque você pode cair para cima, quando também pode cair atirando. Mas falta isso. E o Silvio sempre caiu, mas caía atirando e conseguia se reerguer depois. Né? O Banco Pan-Americano foi um dos exemplos. Né? Colocar ali, né, todo o império ali na linha de frente, que valia mais do que dinheiro naquele momento, dado o rombo que teve, né, o golpe que ele sofreu, e conseguiu recuperar tudo e manter a credibilidade do Grupo Silvio Santos e também do SBT. Mas está compartilhado aí com você esse momento, né? O dia em que o Silvio Santos peitou até o departamento comercial e limitou os comerciais aí do SBT, reduzindo o tempo. E aí chegou um momento que nem tem nem mais comercial no SBT, né? Então foi um momento muito interessante, mas depois o SBT parece que voltou ali a ter um tempo maior de propaganda. Siga a gente no Instagram, Bastidores DM UFC. Estamos lá com 80 mil seguidores. Peço a vocês que nos ajudem a chegar a 100 mil até o fim do ano. Siga a gente lá, Bastidores DM UFC, e também no X, que é Bastidores DM. Se cuidem todos de vocês e até a próxima.